Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os meus queridos e amados irmãos e a todos os diletos ouvintes deste canal, A Flecha na Mão do Valente. Queridos e amados irmãos, quem saúda a todos vocês aqui é a evangelista Socorro Silva. Para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui novamente com todos vocês para trazermos a palavra de Deus que está contida aqui em Atos, capítulo 9 e versículo 4. Atos, capítulo 9 e versículo 4, a qual diz assim: E caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos e amados irmãos, hoje a palavra de Deus nos traz uma mensagem muito gloriosa, a qual nós vamos aprender muito aqui dentro da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, quem Saulo perseguia? Esta é a nossa pergunta de hoje. Quem Saulo perseguia? Saulo perseguia era a igreja? Ou Saulo perseguia os apóstolos? Quem Saulo perseguia realmente? Hoje nós vamos aprender aqui dentro da palavra de Deus quem Saulo perseguia realmente. A palavra de Deus, queridos e amados irmãos, diz aqui em Atos, capítulo 8, que Saulo tinha concordado com a morte de Estevão. E alguns homens que temiam a Deus o enterraram e choraram muito por causa de sua morte. E daquele dia em diante, queridos e amados irmãos, a igreja em Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os discípulos foram dispersos pelas regiões da Judéia, de Samaria, com excesso dos apóstolos. Queridos e amados irmãos, Saulo procurava destruir a igreja. Olha só o ódio que este homem tinha do povo de Deus, da igreja de Cristo Jesus. Ele ia, queridos e amados irmãos, de casa em casa, arrastando as pessoas para fora, tanto homens como mulheres, e os colocava na cadeia. Queridos e amados irmãos, e aqueles que tinham sido dispensos, ia a todos os lugares anunciando as boas novas de salvação. Queridos e amados irmãos, quando nós se levantamos contra a igreja de Cristo Jesus, porque a igreja não é do homem, a igreja não é nossa, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo Jesus. A igreja não é daquele fundador que fundou a igreja. Aliás, eu acho que essa palavra está até errada de nós falarmos o fundador fundou a igreja. A única coisa que ele fundou foi o título da igreja. Deu o título para
a dominação, aliás, para o rótulo da igreja. E também o templo de pedra, que é construído pela mão do homem. Mas a igreja, que somos nós, é eu e você, essa, quem fundou, quem criou, foi Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos e amados irmãos, quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando do templo de pedra feito pela mão do homem. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando da minha pessoa, de você. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que se reúnem ali naquele templo de pedra para adorar o Senhor. Então, queridos e amados irmãos, quando eu e você se levantamos contra a igreja de Cristo Jesus, quando nós, queridos e amados irmãos, se levanta contra este irmão, contra esta irmã, não é contra esta pessoa que nós estamos se levantando, e sim contra Cristo Jesus. É contra Ele que nós estamos se levantando. Não é contra esta pessoa, não é contra a igreja, mas sim contra Cristo Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 9 e versículo 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja só, queridos e amados irmãos, a pergunta aqui que Jesus fez para Saulo não foi: Saulo, Saulo, por que persegue a igreja? Aliás, por que persegue a igreja? A pergunta aqui foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, queridos e amados irmãos, no versículo 5 nós temos a resposta a quem Saulo perseguia realmente. Aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Queridos e amados irmãos, veja só quem Saulo perseguia. Saulo pensava que estava perseguindo era a igreja, era Pedro, era João, era Tiago. Mas só que quem ele realmente estava perseguindo era Cristo Jesus. E ele nem imaginava, nem pensava que quem ele realmente estava perseguindo era Cristo Jesus e não a igreja. Então, quando nós se colocamos contra a igreja, contra esse pastor, contra este obreiro, contra esta irmã, este irmão, nós não estamos nos colocando contra ele, contra ela, mas sim contra Cristo Jesus. Nós não estamos fazendo mal para ela, mas sim para Cristo Jesus. Você se lembra aquela passagem bíblica que Jesus diz assim: eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu estava na cadeia e você não foi me visitar.
Então veja só, irmãos, que o mal que a gente faz para as outras pessoas não é para ela que nós estamos fazendo, mas é para Cristo Jesus. Principalmente a igreja que foi comprada, que foi lavada pelo sangue de Cristo Jesus. E essa igreja custou um preço muito caro, que dinheiro nenhum nessa face dessa terra pode pagar. Não só a igreja, mas todos nós. Da mesma maneira, queridos e amados irmãos, acontece nos nossos dias. Tem pessoas que pensam que está perseguindo esta irmã, este irmão, mas nem imagina que quem ela está perseguindo, de fato e de verdade, é Cristo Jesus. Saulo pensava que estava perseguindo era a igreja, mas na verdade, quem Paulo, ou seja, quem Saulo estava perseguindo era Cristo Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja só, queridos e amados irmãos, a quem Saulo estava perseguindo. Era Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não falou assim. A pergunta de Jesus não foi: Saulo, por que tu persegue a igreja? Saulo, por que tu persegue Pedro? Saulo, por que tu persegue João? Não. A pergunta de Jesus foi: Saulo, por que tu me persegues? Por que tu persegues a mim? Então veja só, irmãos, a palavra de Deus ela está sendo bem clara, bem real para nós. Tenha cuidado quando você se colocar contra a igreja, quando você se colocar contra esse irmão, contra essa irmã, contra esse pastor, esse obreiro, porque você pode pagar um preço muito caro, como Paulo pagou. Amém? Glórias a Deus. Então, queridos e amados irmãos, nós vemos aí quem realmente Paulo, ou seja, Saulo, perseguia. Saulo não perseguia, não era a igreja, e sim Cristo Jesus. Amém, queridos e amados irmãos? Saulo, a qual se tornou Paulo. De Saulo, o perseguidor que perseguia a igreja, se tornou Paulo, o apóstolo que pregava a palavra do Senhor Jesus, o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho genuíno, verdadeiro e puro. Amém? Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, vamos ficando por aqui. Estamos chegando aos finais de mais uma flecha na mão do valente e evangelista Socorro Silva. Queridos e amados irmãos, não se esqueça de deixar aí o seu like, porque é muito importante para o crescimento deste canal. E também não se esqueça de deixar seu comentário, de compartilhar este vídeo. E você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, né? Faça parte
desta família, glórias a Deus, deste canal. Que Deus abençoe, queridos e amados irmãos, a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima, com mais uma flecha na mão do valente e evangelista Socorro Silva. Fique na paz.